Bom dia, oitavo ano. Nós vamos começar retomando porcentagem. Alguns de vocês já tiveram explicações em sala, alguns não. Então, eu vou começar a explicação do início, até porque quem teve a explicação em sala já faz bastante tempo isso e eu tenho certeza que já esqueceu uma boa parte, pelo menos. Então, a porcentagem tem um conceito que vocês têm no caderno e tem um exemplo que eu vou estar utilizando. Porcentagem é a razão centesimal, isto é a razão entre uma grandeza e o número 100, sendo que o número 100 representa o todo, representa o 100%. Então, tendo um exemplo qualquer, por exemplo, uma pesquisa realizada em um grupo de 100 pessoas, sendo que 50 responderam sim a uma determinada pergunta. Então, 50 em 100 responderam que sim. Eu vou ter a razão 50 centésimos. Esse 50 centésimos é, na verdade, o 50%, que nós costumamos escrever e ver por aí com este símbolo em lojas e propagandas, né? 10% de desconto, 20% de desconto, aparece a porcentagem desta forma aqui. Que ela pode ser escrita como uma razão centesimal, uma razão de denominador 100. Então, fazendo uma leitura um pouquinho diferente, eu tenho 50 por 100. Ou seja, 50 em cada 100 responderam que sim, metade respondeu que sim. Se fosse 10 em 100, eu teria que 10 responderam que não, nesse mesmo grupo. Eu teria 10 centésimos, que na verdade, então, são 10%, 10 por 100, 10 em cada 100. A questão é que nem sempre nós temos um grupo de 100 pessoas para fazer uma pesquisa. Vocês vivenciaram isso na pesquisa que foi realizada na escola por vocês, nas outras turmas e na própria turma de vocês. As nossas turmas tinham uma quantidade que variava bastante. Nesse exemplo que eu passei para vocês no caderno, nós temos que uma pesquisa foi realizada em uma turma com 35 alunos. 15 responderam ter preferência por práticas desportivas, 10 por jogos eletrônicos e os demais por ambos. Qual a porcentagem de alunos que tem preferência apenas por práticas desportivas? Então, esse 15 em 35 representa quantos por cento dessa turma de 35? Para conseguir resolver este daqui, a gente vai ter que entender um pouquinho melhor como que funciona a porcentagem. Então, a gente vai começar usando um exemplo de 14 em 35. Esse 14 em 35 vai me formar esta razão aqui, que eu preciso fazer que fique com o denominador 100. Eu preciso transformar em uma razão centesimal para saber qual a porcentagem que esse 14 representa, então. Para isso, eu vou usar equivalência de frações, que eu posso fazer a simplificação, que é uma fração equivalente com valores menores, ou eu posso fazer uma fração equivalente com valores maiores, que eu preciso fazer esse 35, na verdade, se tornar um 100. Começando com a divisão, eu vou dividir numerador e denominador por 7, eu vou ter, então, 2 quintos. 14 dividido por 7 é 2, 35 dividido por 7 é 5. Agora fica fácil fazer o 5 chegar no 100, é só multiplicar por 20. Então, eu tenho que multiplicar o meu numerador por 20 também. O que acontece em um tem que acontecer no outro também. 2 vezes 20 eu vou ter 40, 5 vezes 20 eu vou ter o 100, que era o meu objetivo.
Isso quer dizer que 40% dos alunos têm preferência por prática desportiva, sendo que 14 responderam que têm a preferência por prática desportiva em uma turma de 35. Usando o exemplo que eu passei para vocês, que na verdade é 15 em 35, nós temos um pequeno problema. Por quê? Tentando fazer por este método que eu mostrei para vocês, eu vou ter a razão 15/35, que eu vou tentar transformar em denominador 100 também. Simplificando por 5, que é o número que consegue dividir o 15 e o 35 ao mesmo tempo, eu tenho 3 sétimos, desculpem. É por isso que não deve se usar caneta na resolução de exercícios. Eu uso a caneta aqui para facilitar a visualização. O lápis ficaria muito claro. Eu tenho o 3 sétimos. O 3 sétimos me dificulta, porque como que eu vou fazer o 7 chegar no 100? O 5 é fácil, agora o sétimo. Para isso, a gente vai usar outro método. Eu sei que eu tenho a razão 15 para 35 e que eu preciso transformar ela em uma razão centesimal. Esse sinal de igual, ele diz que eu vou ter duas razões iguais, assim como aqui nesse exemplo do 14/35. Eu tenho que ter razões iguais. O meu 14/35 é igual ao 40 centésimos. São razões iguais. Por serem razões iguais, elas formam uma proporção e me possibilita, então, usar a propriedade das proporções. Então, aqui no meu 15/35, que eu preciso fazer o 35 se transformar em 100, que valor eu preciso colocar no meu numerador para que o 15/35 seja igual a esse valor sobre 100, a essa porcentagem que eu quero chegar. Como eu não sei o valor, eu uso uma incógnita para representar ele, normalmente o x. Se são razões iguais, elas formam uma proporção, eu posso usar a propriedade que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos identificar extremos e meios. 15 está para 35, assim como x está para 100. Ou seja, primeiro termo e último termo a serem mencionados vão ser os meus extremos, os demais são os meios. Isso quer dizer que 15 vezes 100 tem que ser igual a 35 vezes x. Agora, eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Resolvendo esta equação, eu vou primeiro fazer a multiplicação. 15 vezes 100 dá 1.500, que vai ser igual a 35 vezes x, que dá 35x. Divido os dois lados da equação por 35, porque 35x dividido para 35 vai sobrar apenas 1x. Consequentemente, do outro lado, eu vou descobrir qual é o valor desse x. Eu vou ter, então, 1.500 dividido por 35 igual a x. O 1.500 dividido para 35, ele vai dar um valor que não é um número inteiro. Por isso, a dificuldade de usar a ideia de equivalência no momento. Então, essa ideia da propriedade, da proporção e tal, facilita em muitas situações, porque nem sempre o exemplo vai ser bonitinho, que possibilite a gente fazer do jeito mais fácil. Então, nós temos que ter um método que vai funcionar para qualquer situação, que é o uso da proporção. 42,8571442 e por aí vai. Como que eu vou fazer? Nós trabalhamos sempre com duas casas decimais. Observe, então, a terceira casa. A terceira casa é maior do que 5. Eu vou só descartar da terceira casa em diante e aumentar uma unidade a segunda casa. Se fosse a terceira casa 4 ou menos, eu apenas
descartaria. Sendo 5 ou mais, eu tenho que descartar e aumentar uma unidade a segunda casa decimal. Então, eu vou ter 42,86 como valor aproximado. Tenho que usar este símbolo, não é igual, é aproximado, porque eu arredondei a x. Isso significa que aproximadamente 42,86% desta turma de 35 alunos tem preferência apenas por práticas desportivas.